Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Adrian, sou diretor de criação na MT Design e professor de design gráfico e edição de fotografia. Nesse vídeo eu quero trazer uma dica muito legal para vocês, que é de um filtro que é super importante dentro do Photoshop, que é o filtro chamado Vanishing Point. Esse filtro vai permitir que a gente faça aplicações de arte sobre superfícies mantendo a perspectiva correta da imagem base. No caso aqui, ó, eu trouxe esse corredor aqui, né, esse hall de um metrô. E o nosso objetivo aqui é a gente analisar o Vanishing Point baseado nessas perspectivas aqui que a gente está vendo da nossa imagem. Então eu vou te mostrar de uma forma bem completa como é que esse filtro funciona para você poder aplicar ele de uma forma bem intuitiva nos seus projetos. Primeira coisa então que eu quero te mostrar é, por exemplo, imagina que eu quisesse remover esse material aqui, ó, dessa imagem. Quisesse remover esse painel da minha parede. Um jeito muito simples de fazer isso seria fazendo, por exemplo, com Clone Stamp, que é uma ferramenta que tem dentro do filtro Vanishing Point, e por isso eu vou te mostrar como é que ela funciona aqui. Ó, vou clicar na Clone Stamp, só que percebe uma coisinha que vai acontecer que é muito importante para você entender qual é a vantagem de fazer essa mesma aplicação dentro do filtro Vanishing Point. Vou criar uma camada vazia para eu poder fazer a aplicação aqui do meu filtro. Vou clicar segurando o Alt em uma área aqui da minha parede para eu pegar ela de referência. Cliquei, por exemplo, aqui nessa cruzinha. E percebe, ó, que por onde eu for arrastando o meu mouse, aquela referência está lá salva. Só que aqui do lado de fora, sem utilização do filtro, o Clone Stamp ele não consegue seguir a perspectiva desse material. Significa que se eu vier, por exemplo, aqui, ó, mesmo que eu alinhe as linhas aqui certinho e comece a fazer a aplicação, você vai ver, ó, que ele não mantém a perspectiva correta. Ele copia exatamente a perspectiva da área que eu peguei de referência. Aí você vê que fica essa mancha gigante aqui na nossa parede. Então, o primeiro ponto que eu quero que você preste atenção é nisso, para você entender por que o Vanishing Point é tão poderoso. Vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer. Desfiz. Vou deixar essa layer vazia aqui, galera, porque essa layer é importante. Porque quando eu fizer a aplicação dos materiais, as correções dentro do Vanishing Point, é nessa layer vazia que eu vou estar aplicando essas correções. Então é importante você criar uma camada vazia para você poder fazer as aplicações que você deseja. Então vamos lá. Estou com a camada vazia selecionada, vamos lá no filtro. Então, ó, Filter, e o filtro que a gente quer é esse aqui, Vanishing Point. Beleza, galera. Aqui dentro do filtro, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é mostrar para o programa, mostrar para o Photoshop, qual é a referência de perspectiva dessa imagem. E para fazer isso, a gente vai usar essa ferramentinha que está aqui, ó, esse grid, Create Plane Tool. O que esse cara vai permitir que a gente faça? Ele vai permitir que a gente faça isso aqui, ó. Percebe que eu vou vir aqui nas linhas, ó, e esse painel ele é bem interessante por causa disso, eu tenho a posição das linhas muito bem delimitadas. Ó, vou clicar, por exemplo, aqui, eu vou fazer a seleção dessa parede aqui. Ó, vou clicar, vou aproveitar as linhas que ele já está me dando ali, ó, e seguir essas mesmas linhas para fazer o meu ajuste. Ó, ele já me deu aqui um polígono, se eu clicar aqui em cima ele vai fechar para mim. Olha só uma coisa que aconteceu. Essa linha ficou vermelha. E o fato de ela ter ficado vermelha significa que ele não encontrou, ele não conseguiu ajustar, na verdade, a perspectiva de forma correta. O que eu posso fazer para corrigir isso? Posso ir movendo aqui o meu material, ó, até que ele encontre uma perspectiva correta. Ó, aqui, por exemplo, ele já achou e ficou azul, significando que agora sim eu tenho uma malha bem adaptada à perspectiva que ele encontrou na minha imagem. Posso até pegar, ó, esse nó que está aqui do lado direito, se eu quisesse diminuir a área, ó, ou aumentar a área de atuação, eu posso. Para pegar toda a área aqui da parede. E agora, o primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês é utilizando a ferramenta Stamp Tool, que é justamente o Clone Stamp que a gente viu lá do lado de fora do painel. Só que como a gente está trabalhando com ela agora aqui dentro do Vanishing Point, você vai perceber que a perspectiva ela vai se manter de forma correta. Ó, vou segurar o Alt, vou pegar uma referência de uma área próxima aqui da área que eu quero remover.
Digamos que eu quero remover esse material aqui, ó. Vou segurar o Alt, cliquei, ó, ele pegou a referência, ó, tá lá no meu cursor. Vou clicar, ó, e percebe que quando eu aproximo da direita, ele aumenta, e quando eu aproximo da esquerda, ele diminui, galera. Ó, isso já é fantástico, porque ele está seguindo a perspectiva que ele encontrou aqui com o meu grid. Isso é ótimo, é isso que a gente precisa, na verdade, para fazer o nosso trabalho perfeito. Olha só, percebe que quando eu encosto ele aqui nessa linha, ó, ele funde perfeitamente, ó, com a imagem. E aí eu posso simplesmente, ó, fazer a aplicação do meu material. E olha só, perfect. Isso aqui é muito legal, galera. Porque você percebe que agora ele alinhou perfeitamente a perspectiva, ó. E era exatamente isso que eu queria nesse material. Se eu der o OK aqui agora, olha só, você vai ver que ele fez o ajuste para a gente. Ele fez o ajuste na Layer 2, ó, antes, depois. Significa que eu posso voltar a qualquer momento o material, ó, caso eu não quisesse mais ele, eu simplesmente viria aqui e tiraria a visibilidade, ou deletaria essa layer, que ele voltaria ao normal. Agora eu vou criar uma segunda layer, e essa layer 3 eu vou usar para te mostrar outras questões dentro do Vanishing Point. Não preciso fazer mais nada, a única coisa que eu preciso fazer é Filter, Vanishing Point, vou voltar lá. Você vai ver que a minha malha ainda está lá, ó. Se eu não quisesse mais essa malha, galera, eu poderia selecionar ela com a ferramenta Edit Plane e simplesmente dar um backspace, tá? Apagaria ela daqui. Mas nesse caso, como eu quero, eu vou deixar ela aqui. O outro exemplo que eu vou te dar agora é esse aqui, ó. Eu posso pegar a ferramenta de Marquee, fazer a seleção aqui no meu objeto. Ah, ó, e presta atenção que ele também tem, ó, o Feather, que seria a suavização dessa seleção, opacidade e o Hue. Nesse caso aqui que eu vou copiar esse painel para cá, eu vou deixar o Hue em Off, porque eu não quero que ele mescle iluminação e textura aqui nessa área. Eu quero que ele faça uma cópia exata desse material. Então, ó, vou fazer uma seleção aqui ao redor dele. Ó, percebe que até a seleção se adapta à perspectiva, olha só. Muito legal, né? Ó, vou fazer uma seleção até aqui embaixo, porque eu quero que ele pegue a sombra ali também. E agora, ó, segurando o Alt, assim como a gente faria uma cópia do lado de fora, lá no painel Layers, vou segurar o Alt e segurando o Shift para ele manter a perspectiva, para eu não balançar, ó, segurei o Shift, ele mantém a mesma linha. Vou arrastar mais ou menos para cá, soltei, ele fez o ajuste para mim. Vou dar o Ctrl D para tirar a seleção e tá lá. Percebam que como eu não usei a opção do Hue, ele deixou as marcas aqui, ó, ele fez exatamente uma cópia. Ele não fez o ajuste tão... ele não fez, na verdade, a mesclagem da textura e das cores para mim. Isso, na verdade, não é um problema, tá, galera? Aqui, na verdade, ó, eu poderia simplesmente usar as teclas do teclado e descer um pouquinho, ó. Agora, se eu der o Enter para aceitar, Ctrl D, na verdade, para tirar a seleção, ó, ele já alinhou muito melhor. Só que como eu não usei o Hue, ele não fez o ajuste de textura e luz. Olha se eu marcar o Hue, vou dar Ctrl Z aqui, Ctrl D de dado, vou selecionar a opção On, vou ativar o Hue e vou fazer a mesma coisa, vou fazer a seleção, segurando o Alt e o Shift vou arrastar para o lado, vou encontrar uma linha vertical aqui que coincida, soltei, posso jogar um pouquinho mais para baixo também. Olha, demora um pouquinho mais porque cada vez que eu dou o ajuste para baixo, ele tem que processar novamente a imagem. Ó, acabei dando um monte de clique aqui, agora ele está processando. Ctrl D de dado. E aí, ó, você vê que agora a questão da textura, ele conseguiu mesclar muito melhor. Porém, aqui embaixo, como tinha aquela lista preta, ficou um ajuste que não é o ideal. Porque o que ele viu? Se aqui tinha uma mancha preta, e ele está fazendo a mistura, ele acabou fazendo essa mancha aqui embaixo. Por isso que eu falei para vocês, que quando a gente quer só uma cópia, não é interessante utilizar a opção do Hue. Então, ó, vou trazer de volta aqui para o Off para poder mostrar para vocês qual seria o que a gente poderia fazer para resolver esse problema. Ó, vou fazer a cópia, vou jogar aqui para o lado, encontrei as linhas verticais ali, vou jogar um pouquinho para baixo para alinhar as linhas horizontais também. Ó, aqui está show de bola para mim. Enter para aceitar.
Ele fez a cópia e essa cópia está nessa camada aqui, ó. O que eu posso fazer agora para corrigir meu problema? Posso simplesmente criar uma máscara nessa layer, ó, vendo a bandeirinha do Japão aqui embaixo, Add Layer Mask, e com um pincel, seleciono o Brush, clicar com o botão direito, vou selecionar um pincel bem suave, vou até aumentar um pouquinho o tamanho, ó, seguro o Alt, botão direito do mouse, arrasto para a direita para aumentar, ou para cima ou para baixo para manipular a dureza. Ó. Quero um pincel pequeno, mas bem suave. E aí eu venho aqui e com a máscara selecionada, seleciono a cor preta no primeiro plano e venho simplesmente, ó, suavizando aquela transição. Olha só, resolvendo o problema de uma forma muito simples, de uma forma super tranquila e que me dá um resultado, ó, muito eficiente no propósito que a gente está procurando aqui, ó. Acabei de fazer uma cópia com a perspectiva perfeita do meu material e isso é show de bola. Para a gente concluir as nossas dicas agora, eu vou te dar mais, vou acrescentar na verdade mais algumas informações nesse painel. E para isso, ó, eu trouxe essa imagem aqui. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é aplicar essa imagem aqui no piso e fazer com que ela siga a distorção da perspectiva de forma correta. Então, vamos fazer isso. Vou deixar essa imagem visível, vou segurar o Ctrl e vou clicar no ícone da imagem para ele selecionar ela para mim. Ó. Vou dar um Ctrl C para copiar. Ctrl C. Beleza, copiei. Ctrl D para tirar a seleção, posso até tirar a visibilidade dela. Vou criar uma nova layer. Ó, quadradinho com maisinho aqui embaixo. Criei uma nova layer. Essa layer eu vou usar para fazer o piso. Adrian, poderia fazer todos os materiais na mesma layer? Poderia. Eu não aconselho porque se você quiser depois mudar Blend Mode, fazer algum ajuste de máscara, vai ser mais problemático para você. Por isso que eu faço cada objeto numa layer separada. Então, ó, Filter, Vanishing Point. E aqui nesse caso, você pode fazer de duas formas. Você pode criar um outro grid aqui só para o piso. Ou você pode fazer o seguinte também, ó. Se com esse grid selecionado eu segurar o Ctrl e clicar, por exemplo, nesse nó aqui, ó, e arrastar para a esquerda, você vai ver que ele vai fazer, ó, o prolongamento, a projeção daquele grid. E olha só o que ele faz com a perspectiva, galera. Ele mantém a perspectiva do material. Olha só como ele vai coincidir certinho lá com o outro lado, ó. Ó. E se eu segurasse o Ctrl aqui e subisse novamente, olha só, ele continuaria, ó, fazendo o plano perfeito pra gente. Olha só como ele coincidiu perfeitamente. E aí, ó, lembra, eu posso diminuir a quantidade de grids, ó. O tamanho do grid, ó, aumentar o tamanho do grid. Isso não faz tanta diferença pra gente aqui. Ele te ajuda mais no sentido de você poder visualizar com mais ou menos detalhes o teu material. Então aqui eu tenho uma malha, na verdade, que foi formada por um grid só. Ó, beleza. Agora você vê, ó, que ele se ajusta aos três lados da minha imagem. Se eu clicar com a ferramenta de seleção aqui, ó, Edit Plane Tool, em cada um dos cantos, você vê, ó, que ele já seleciona para mim. Eu só vou aumentar um pouquinho mais esse grid para ele chegar um pouquinho mais para trás aqui, ó. Esse aqui nem tanto, esse aqui eu não preciso, mas eu vou tirar um pouquinho do zoom e chegar esse do piso mais para cá para eu poder colocar minha imagem nele aqui certinho. Vou até esticar um pouquinho mais aqui também. Beleza. Agora nesse ponto, o que eu preciso fazer para trazer a imagem que a gente acabou de dar o Ctrl C lá fora do painel Layers? Preciso simplesmente dar um Ctrl V nele aqui dentro. E ele já se ajusta para mim automaticamente. Vou selecionar o Ctrl T de Tattoo, ou poderia usar a ferramenta de Transform aqui também, ó, só para eu diminuir um pouquinho essa imagem. Beleza, não preciso dar o Enter aqui. O que eu preciso fazer agora é simplesmente clicar nela e arrastar para uma das áreas que eu criei do grid. Olha só o que ele faz. Ele já aplica para mim automaticamente a minha imagem seguindo a perspectiva perfeita do nosso material. Nesse ponto, a única coisa que eu preciso fazer é ajustar o tamanho da minha imagem, ó. Vou esticar ela um pouquinho mais para cá, chegar um pouquinho mais para fora. Essa imagem é uma imagem grande, então ela acaba pesando um pouquinho, tá? Então, se você pegar uma imagem muito grande, ela também vai pesar um pouco. Ó, vou jogar um pouquinho mais para cá também. Se eu passar muito, ele sobe no grid, ó, porque foi o mesmo grid.
Eu simplesmente projetei eles de forma diferente. Ó, coloquei minha imagem no chão, vou dar o OK. Nesse ponto ela já está aqui na minha layer. A única coisa agora que a gente precisa fazer é misturar ela melhor na nossa composição. Como é que eu posso fazer isso? Posso fazer isso com Blend Modes e Blend If. Ó, vou dar 2 cliques na área cinza da layer. Esse aqui já é um plus, tá, galera? Porque já tem vídeo no canal sobre Blend If, sobre Blend Modes. Eu só estou aplicando aqui para dar um ajuste melhor para a nossa composição. Nesse caso, Blend Modes aqui, ó, existem várias opções que eu poderia usar. Ó, Multiply, isso aqui eu achei que ficou muito escuro. O Screen deixa muito claro. Nesse caso, eu gosto muito de usar um método de contraste. Para mim, o Soft Light, por exemplo, fica muito bom nessa composição. E aí, para fazer o ajuste final aqui do Blend If, para misturar melhor com a textura, eu simplesmente vou fazer com que as luzes e as sombras da imagem de baixo, que é o nosso corredor, misturem com a layer de cima, que é o da nossa pintura. E para isso eu posso usar os slides escuros aqui do Underline Layer. Ó. Se você não sabe ainda como esse painel funciona, eu te aconselho a dar uma olhada no vídeo de Blend If. Lá você vai aprender como é que ele funciona. Eu vou passar um pouquinho mais aqui para desgastar bastante as laterais, que são as áreas mais escuras. Ó, começou a desgastar ali. E aí eu seguro o Alt e separo um pouco mais a minha composição. Não muito, tá, galera? Porque eu também não quero perder a imagem. E eu faço a mesma coisa aqui para as áreas claras. Ó. As áreas claras vão fazer com que as luzes da imagem de baixo interajam melhor com a minha camada da pintura. Olha só. Fantástico. Vou pegar um pouquinho mais aqui os escuros. Ok. E aí, ó, eu tenho a minha imagem com uma mistura muito mais otimizada nesse material. E eu poderia fazer isso nessa parede, poderia fazer isso nessa parede, nessa outra. Poderia usar o Vanishing Point para criar um cartaz aqui, por exemplo, simplesmente copiando e colando a imagem. Olha só, se eu vou criar uma nova layer aqui, por exemplo, voltar lá no Vanishing Point, Filter Vanishing Point. E nesse painel aqui do lado agora eu coloco aquela mesma imagem, ó, Ctrl V, ela estava na minha memória, então ela já aparece aqui, ferramenta de transformação. Vou diminuir bastante essa imagem, ó, para ela parecer um quadro. Se eu jogar ela aqui agora, ó, vou diminuir mais. Olha só. Acabou. Tá lá, ó. Vou simplesmente dar o OK e você já vê ela lá como um quadro. Agora seria só eu fazer a ambientação, mas já não é o caso aqui, porque o vídeo já ficou até mais longo do que a gente precisa. Todas essas dicas, galera, servem para você aumentar a profissionalidade do teu fluxo de trabalho e fazer com que você alcance resultados muito mais coerentes e muito mais otimizados no teu dia a dia de trabalho. Espero que vocês tenham curtido essa dica, uma dica muito importante. Perspectiva sempre é muito importante no projeto. Se gostou do vídeo, não esquece de dar o like no vídeo, não esquece de se inscrever no canal, isso é muito importante para o canal e para que o canal alcance também outras pessoas que, assim como nós, querem aprender mais do Photoshop, querem fazer esse compartilhamento de conteúdo. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo e até o próximo.